Toledot. Ele Toledot Isaac, Ben Abraham. Abraham, Olid et Isaac. A princípio parece uma redundância. Estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, tá? Já sabemos. Se eu falar que Isaac era filho de Abraão, claro que Abraão gerou a Isaac. Então, Rashi comenta no lugar. Por que dessa redundância? Só para nos indicar que o Isaac nasceu com as feições completas do Abraão. Para que ninguém dissesse, tá vendo, a Sara só ficou grávida por causa do Abimelech. A levada para a casa do Abimelech, lá para o Abimelech. Então, para não dizer isso, nasceu com as feições do Abraão. Por isso está repetido, Isaac de Abraão, Abraão gerou a Isaac. Aí, o Isaac casou quando ele tinha 40 anos. Becartou et Rivká. Bato Betuel, filha de Betuel. E ela era a irmã de Labão, quando era Labão. Bom, casou-se. Depois de discutir aqui a idade que ela tinha, ela ficou grávida e no ventre dela sentia que havia uma briga interna. Uma briga interna. Aí está escrito, Bateler, Lidrosh et Hashem. Que ela foi Lidrosh. Lidrosh é perguntar, da palavra drashá, da palavra midrash, saber o que estava acontecendo, para Deus. Aí diz os comentaristas, mas como assim bater? Ela foi. Não tinha o Isaac lá, que é o marido dela, não era um profeta? Por que ela não perguntou para o Isaac? Isaac, o que está acontecendo aqui na minha barriga? Bom, ela tinha que perguntar para alguém de fora, de fato. E para que ela foi perguntar, a Torá não diz. No entanto, nossos sábios dizem que ela foi perguntar para Yeshivá, de Shem e Eber. Shem, que era o nosso antepassado, filho de Noé, e o nosso Eber, nosso tetra-avô, passando de Abraão. Então, eles tinham uma Yeshivá, digamos assim, que ensinava o Torá e tudo mais. E então, ela foi perguntar o que estava acontecendo na barriga dela. Aí disseram para ela o que disseram para ela. Ou seja, que haveriam 2 povos dentro da barriga dela e que o maior iria servir o menor. Bom, os sábios dizem que o Isaac não ouviu essa profecia. Só quem ouviu essa profecia foi ela, a Rivka. Tanto é que quando os 2 cresceram, e então para o Isaac o primogênito era o Esaú, que tinha saído primeiro do ventre da mãe dele. Então a ele caberia a bênção da primogenitura. E a Rebeca, que tinha recebido a profecia lá, sabia que o maior serviria ao menor. Então, ela, ao perceber as qualidades, digamos assim, segundo ela, o Jacó seria mais apto para receber essa bênção do pai Isaac. Então, Esav era Yosed Said, era aquele que caçava. Agora, Yoshev Ohalim, habitante de tendas. Mais uma vez aqui o nosso sábio diz, por que de tendas no plural? Porque ele ia estudar nas tendas da Yeshivá de Shem e Eber. Tá. Bom, aqui a gente pode debater, mas o que era ensinado na Yeshivá de Shem e Eber? Ora, toda a Torá que se tinha até então, talvez alguns pormenores não se tinha tanto acesso, mas o básico da Torá se tinha. A proibição da idolatria, a questão dos animais puros e impuros, a questão do Shabat, que Deus descansou no 7º dia. Tudo isso já tinha sido falado desde a criação do mundo. Então, tudo já se tinha noção completa do que era a Torá. E outros dizem que até os pormenores também era ensinado nessa estival. Ou seja, se sabia tudo que era a questão da Torá oral. Tudo será passado nesse estival. Então, quando o Jacó chegou no momento de receber a bênção do pai, e o pai chamou Esaú e disse, prepara para mim um grande banquete para te dar uma... E Isaac já era cego. Enquanto Esaú vai fazer a caça, eis que a mãe prepara o Jacó para receber a bênção no lugar de Esaú.
Acontece que o Jacó era um homem liso, enquanto que o Esaú era um homem peludo. Então ela veste o Jacó de umas vestes de pelo de cabra, de modo que quando o pai apalpasse, veria que era um homem peludo, mas não teve como ele enganar na voz. Aí o Isaac diz: a voz é a voz de Jacó, mas a mão é a mão de Esaú. E assim ele passa a bênção para Jacó. Aqui vem um debate rabínico se o Isaac sabia ou ele não sabia, se ele foi enganado, ele não foi enganado. Bom, no Peshat, vamos nos ater no texto. O texto dá a entender que o Isaac não sabia e que o Isaac foi enganado. E aí, se passou a bênção para o Jacó, e depois Jacó, com medo da vingança do seu irmão, inclusive a mãe tinha recebido também, disse: vai a gente embora daqui e vai para a casa do meu irmão, lá entre os arameus. Já que nós também somos arameus. E assim o Jacó foi. Um outro motivo que a Torá dá para isso é que o Esaú tinha se casado com mulheres hititas e não tinham sido boas para Isaac e nem para Rebeca. Então ela disse: não, eu prefiro que ele se case com uma parenta nossa lá. E assim ele foi e se casou com as primas dele. Queria casar com a Raquel, acabou sendo enganado também, casou-se com a Léa. Daqui a gente vai ver, perceber toda uma questão de me dar e de me dar, uma ação e a reação, ou seja, o que a gente fez, a gente recebe. Como ele enganou o pai dele, enganou Esaú querendo ou não, ele acabou sendo enganado também lá pelo Labão, tanto para a questão da mulher, como a questão também dos bens que lá ele obteve. Bom, o Esaú, vendo que as mulheres dele não eram satisfatórias para o pai e mãe, e também foi casou com uma prima dele também. Casou com a filha de Ismael, Mahlat Bat Ismael, Mahot Nebaiot. Mahlat é o nome dela, filha de Ismael e irmã de Nebaiot. Bom, o que quer dizer Mahlat? Mahlat poderia ter aqui duas traduções. Só uma é verdadeira. Podia entender que Mahlat falava Mahalá. Mahalá é doença, mas não é o caso. Então, Mahlat falava Mahol. Mahol é uma dança, inclusive um instrumento musical também. Era tipo uma mulher que sabia dançar. Então, Esaú teve filhos com todas elas. Com todas elas. E com a descendência de Mahlat, sim, tem mais um detalhe aqui. Quando Esaú se casa com as mulheres hititas, como era o nome delas? Uma delas é Yehudit Batberi Rahiti. Como que o nome daquela mulher podia ser Yehudit? O que é Yehudit? O nome tipicamente judaico, Yehudit. É o feminino de Yehudá, de Judá, Judite. Então, como ela é Judite? E quando chega no capítulo 36, que se fala da genealogia de Esaú com as mulheres, já dá um outro nome para as mulheres de Esaú. Então, Rashi comenta, o Esaú fez um jogo. Não, o pai dele não era erudito. Né? Aí o pai não levou, tá bom, erudito faz parte da nossa tendência a acreditar só em Deus, não sei o quê. Segundo Rashi, não era verdadeiro o nome dela. O nome dela não está mais adiante lá, no capítulo 36. Inclusive lá, o nome também da Mahlat, que era dançarina, ela passa a ser Basemat. Basemat é a mulher cheirosa. Basemat, cheirosa. Então, a gente percebe aqui que os nomes relatados na Torá tem uma pergunta assim: esses nomes são nomes que foram dados no nascimento ou foram nomes recebidos durante a tua vida pelo teu comportamento, pela tua atitude que tu tomaste, que te marcou? Como é isso? Como é isso? Bom, diferente do dia de hoje, que a gente nasce, a gente tem um registro, e o teu nome aqui quase não pode mudar o nome, vai mudar o nome é uma dificuldade. No passado não era assim. A pessoa recebia um nome,
Às vezes, a mãe chamava de uma coisa, o pai chamava de outra. A pessoa tinha um nome mais conhecido fora desse contexto familiar. Então, a pergunta é: que nome a Torá ia escrever sobre alguém? Daqui que vem um comentário. Que a Torá escolheu um nome que era mais enfático em relação àquela pessoa que viveu. Por exemplo, o nome Moshe. Nome Moshe. O nome Moshe, a gente lê na Torá que ele quer dizer salvo das águas. Que min Hamayim meshitihu, que das águas eu o tirei. Assim fala Bat Paró, a filha do faraó. Mas aqui tem alguns problemas. Pergunta aí primeiro. Quando ele nasceu, ele ficou na casa da mãe dele e do pai dele, até depois que ela colocaram ele naquela cestinha, no Rio Nilo. Que nome ele recebeu lá? Então aqui tem o Midrash que comenta sobre isso. E o nome dele seria Haber, ou então Haver. O que quer dizer Haber? Haber quer dizer junto. Daí o significado de amigo. Haber, Haberá, amiga. Até no sentido também, às vezes, de namorada. Então, como o pai dele tinha se separado da mãe por causa daquela Gezerá, daquela perseguição, que não podia ter filhos homens, se tivesse, seriam mortos. Então, o pai tinha se separado. Mas assim mesmo, ele acabou se juntando com ela e nasceu um filho chamado de Haber, pela nossa união. E esse dá o nome de outros nomes para ele, Yekutiel, ou seja, a esperança de Deus. É o nome dele. Outro dia que tinha um nome egípcio, não nome hebraico. Isso quem fala, inclusive, é o Ibn Ezra, Rabi Abraham Ibn Ezra, é um grande sábio judeu, sefaradi, da Espanha, do ano 1200. Ele comentou, tinha um nome, se não me engano, dá o nome lá, Mônios, ou meio, uma coisa assim, um nome egípcio. Bom, o que a gente pode entender que, de fato, o nome do Moshe devia ser o nome egípcio. O nome que o faraó deu para ele, o nome egípcio. E a Torá hebraizou o nome. A Torá hebraizou o nome. Porque se o nome fosse tirado das águas, tem uma outra pessoa com um nome parecido com esse. E que o significado seria exatamente esse, tirado de algum lugar, ou tirado até das águas. Tinham dois levitas famosos, Marli e Mushi. Então, Mushi, que é o Mem, Vavo, Shin, Yodo, Mushi, quer dizer, salvo das águas. Então, esse seria o nome. E o nome está numa formação que indica uma voz passiva do verbo. Já no caso de Moshe, o nome Moshe, o verbo seria o mesmo, mas a voz é ativa do verbo. E não aquele que foi tirado das águas, e sim aquele que tira das águas. Então, o nome dele representaria função mais enfática da vida de Moshe, que foi a salvação do povo lá no Mar Vermelho. Salvou das águas. Então, Moshe. Então, nesse mesmo sentido, a gente vai ver aqui esses outros personagens, os nomes que eles tinham. Por exemplo, Abraham, era Abram, ficou Abraham. Jacob, ficou Israel. Esav, Edom. Vários nomes indicativos do que eles representavam. Da mesma maneira, a gente vai perceber até os reis de Israel. Muitos deles eram nomes representativos. Por exemplo, Salomão. Salomão teria outros nomes. Yedidiá, Kohelet, que é o nome daquele livro dele, Eclesiastes. Kohelet, Ben David, que era Jerusalém. A palavra Kohelet vem do verbo kahal. O que é kahal? Kahal em hebraico é reunir. Então, Kohelet é aquele que reunia o quê? Sabedoria. A ideia é essa. Então, os nomes seriam representativos. Então, dessa maneira,
Só está te indicando aqui a mulher com quem o Esaú se casou. Eram mulheres hititas, depois ele casou com uma prima dele. Dessa prima dele, ele teve. Parou aqui. Rabino, tá online, Rabino. Tá normal, Rabino. Normal. Então tá bom. Excelente. É que aqui saiu a imagem. Estão me Tá ouvindo rolando ainda? aqui. Tá rolando aqui. Imagem e áudio. Então tá bom. Bom, aí o que aconteceu? O Esaú se casou com essa prima dele, e da descendência dessa prima dele, tem um filho chamado Elifaz, e esse Elifaz se casa com uma mulher chamada Timná. Timná. E a Timná queria fazer parte do povo de Israel, não aceitaram ela, e ela acabou ficando com a família de Esaú, que também é do povo de Israel. E dela veio Amaleque. Amaleque. Então, isso indica, como está no Salmo número 3, se não me engano, Bevorcho Miav Shalom. O rei Davi faz um salmo quando ele fugia de Absalão. Absalão é aquele filho dele. Então, todas as guerras que o Davi da Meller teve, para ele não teve tanta dor do que a guerra que ele teve com o seu próprio filho, o Absalão. Estão me ouvindo ainda? Agora sumiu. Normal, tá normal, Rabino. Tá, não, porque eu não estou ouvindo você. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tá normal. Bom, então vai continuar. Então, o rei Davi fala exatamente. Então, quando a gente tem uma guerra em família, isso é muito pior do que uma guerra de fora. O maior problema não é o inimigo estrangeiro. Esse vem, vai, ganhou, perdeu, passou. Mas quando você tem o inimigo de dentro, aí o negócio é sério, cara. O negócio é sério. Então, por isso, tomar muito cuidado ao lidar com os nossos. E às vezes acontece a gente fazer de uma maneira que às vezes não tem como trazer de volta essa pessoa que havia parte do teu grupo. Então, o que aconteceu aqui? Então, Timná, ela queria fazer parte do povo de Israel, não aceitaram ela, depois pode discutir por que não aceitaram ela, como é essa história de não ter aceitado ela e tudo mais, e entender que dela acabou saindo, então, o Amaleque. Então, nós devemos ter um tipo de comportamento que a gente possa incluir, cada um que vem, incluir ele. Mas ele não está preparado, mas ele ainda pensa assim. Mas isso faz parte. Não dá para pegar alguém que não teve uma educação dentro de Torá, por exemplo, ele vai entender a Torá perfeitamente e não tenha uma casca aqui, uma outra casca ali, até tu tirar e limpar tudo. Isso é o tempo que vai fazer. Mas, se você faz uma rejeição logo de começo, depois você não volta mais. Depois não volta mais. Então, é isso que é a nossa preocupação, que a gente tem, tentar mostrar isso a todo aquele que tem uma faísca de judaísmo, ou que quer saber mais, deixa ele vir, deixa ele perguntar, deixa ele saber. E assim a pessoa vai depois com o coração mais aberto, se aproximando cada vez mais. Então, essa é a história de Jacob e Esaú, de Israel e Edom. Bom, aqui eu quero entrar num assunto, ele é mais cabalístico do que outra coisa. A gente já falou algumas vezes com vocês que nós temos aqueles 4 níveis de interpretação. Tem o nível Peshat, que é o literal, tem o Remes, que alude a um outro ensino, tem o Derash, que é Midrash, que são lições de ensino em cima do que está sendo lido, e tem o Sod. Sod é a coisa mais escondida, mais mística, de uma espiritualidade muito elevada. Então, dentro desse conceito de Sod, o Zohar, que é um livro emblemático dessa literatura, ele vai comentar sobre esse capítulo 36 de Gênesis, que fala sobre a genealogia de Esaú, de Esaú. Ele toledou Esaú, o Edom. Bom,
que é dito aí? Aí vai dar, literalmente falando, Esaú casou com essa mulher, teve essa outra, teve seus filhos, teve os netos. Dá uma geração quase completa da história de Esaú. De uma certa maneira, não tem muita importância para a história do povo de Israel, que pega um outro caminho. Mas a pergunta é, mas por que a Torá, então, ela esmiuça essa genealogia de Edom? Por que tem tanta importância para a gente saber que Edom tiveram esse outro rei, e foi assim, tudo mais, que esse casou com esse, eles ficaram em tal região. Quando chega lá em Devarim, quando a gente vai passar pela terra deles, lá Deus diz, não passem, não mexam com a terra de Edom, seus irmãos edomitas. O reconhecimento que os edomitas eram nossos irmãos. Depois a gente tivemos várias guerras com os edomitas, mas a Torá diz, não, eles são nossos irmãos. Então, no Zohar vai se falar muito do Malchei Edom. Malchei Edom. E em português seria reis edomitas. A gente pode botar depois, inclusive, no Wikipédia, procurar na internet, reis edomitas, uma linguagem mais cabalística. Então, os reis edomitas é uma representação das Sefirot, daquelas Sefirot. Então, a gente sabe que a Sefirot é desde Keter, Hormah, Binah, aí vem descendo. Chesed, Kevorah, Tiferet, Nessa, Hod, Yesod, Malchut, até chegar na mais material das Sefirot, que é aqui embaixo, digamos assim, Malchut. Malchut quer dizer reino. Por que chama-se reino para ela? Porque é aqui onde Deus deixa uma liberdade da gente acreditar nele, a gente louvar a ele, ou então até se negar, ou até blasfemar contra ele. Então ele quer que nós o aclamemos como rei neste mundo. Por isso que cada bênção que a gente diz, Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam, Melech, Haolam, rei do universo. Estamos aclamando Deus como rei do universo. Então, o que acontece? O Adão, ele acaba sendo formado nessa última Sefirá, Malchut. Malchut. Logicamente, o Adão, estou dizendo aqui, o Adão de Asiá, do último nível. Então, eu aprendi isso justamente dessa perachá agora, que fala assim, Pelech, Melachim, Asher Malechu Beedom, Lifnei Meloch Melech Beisrael. Esses são os reis que reinaram em Edom, antes que houvesse reis em Israel. Aqui tem até várias perguntas. Primeira delas, que a gente vai responder depois. Como pode se falar aqui nessa perachá dos reis de Israel? Se na época de Moshe não havia reis em Israel. Então, o que a gente pode dizer? São os reis de Edom que existiram antes de existirem reis em Israel. Por que ele sabia? Já tinha visto que tinha reis em Israel? Mas do ponto de vista cabalístico, não, aqui uma referência lá nesse começo. Então, os reis edomitas representavam as Sefirot. Essas Sefirot não tiveram o ajuste de equilíbrio perfeito para elas pudessem receber a luz e passar a luz mais adiante. Então, recebiam em desequilíbrio, passavam em desequilíbrio. E nunca aí teve que a quebra dos vasos. Isso é uma linguagem que é usada também cabalisticamente. Houve uma fissura dentro da simetria que é justamente o universo de Deus. Bom, então quando tu lê lá aquela passagem, na 36, tu vai perceber que vai contar os reis que tiveram em Edom, um atrás do outro, e quando chega no último, vai se dar, além do rei, o nome da mulher dele, da mãe dele. Por que está se falando lá da mulher? Porque esse mundo aqui só tem existência no equilíbrio entre o feminino e o masculino. Então, foi quando o Adão teve a capacidade de ter forma no mundo de Asiá,
É quando ele teve, então, essas duas coisas, o masculino e o feminino. Tivemos desde a Sidud, Beriá, Yetzirá, que era homem e mulher junto no mesmo, mesmo corpo, como se fosse. Aí Deus separa no meio, de modo que nós somos parecidos de costa. Alguém me perguntou como assim de costa? Eu falei, pega um chinês e uma chinesa, bota de costa, e vê se vai saber quem é homem, quem é mulher, tá certo? Então a pessoa entendeu. Então era junto, Deus separa. Quando Deus separa, te fica em frente, um homem com a mulher. Aí vai encontrar sua afinidade, vai encontrar o seu par, digamos assim, mais adequado para ele. E ele para ela, com certeza. Com certeza. Bom, aproveitando que a gente está falando aqui, a gente tem naquela perachá de Yom Kippur, perto da Harimot, lá no meio de Vaikra, de Levíticos. E ali lá a gente tem uma relação das relações proibidas. Um filho não pode casar com a mãe, não pode casar com a mulher que não é a mãe dele, mas é a mulher do pai dele. Todas aquelas relações lá. E alguém me perguntou, a gente não vê aqui a proibição de mulher com mulher. Você vê a proibição de homem com homem, então. Mas de mulher com mulher a gente não vê. Aí a pessoa perguntou, mas isso indica que seria permitido? Não está escrito. Bom, de fato não está escrito. Não está escrito. E a questão aqui seria proibir, a questão aqui seria em relação a possíveis castigos. Então, nesse caso, não teria um castigo muito grave. Mas aqui a gente vai encontrar algo que está no livro do Rei Salomão. O Rei Salomão, Provérbios e Eclesiastes, cada um tem uma linguagem diferente em relação à mulher. O Rei Salomão diz, Matzah Isha, Matzah Tov. Encontrou um bem, encontrou uma mulher. Numa outra passagem, ele já fala diferente. O Lomotse, Davar Mimavet, Ela Raishá, que ele encontrou uma coisa pior do que a morte, senão a mulher. Como assim? Como é que o Rei Salomão pode elogiar de um certo lado, do outro lado dizer que é pior do que a morte? Como é que se dá essa situação? Bom, então aqui a gente vai se utilizar para explicar essa passagem, que é explicada no Talmud também, mas a explicação é da seguinte maneira. A palavra Ish se escreve Aleph, Yod, Shin, Ish. Tem um valor numérico. Shin vale 300, o Yod vale 10 e o Aleph vale 1. Total deu 311. Então, Ish dá 311. A palavra Isha. Isha é Aleph, Shin, Re. Aleph é 1, Shin é 300, Re é 5. E o 306. Então, homem é 311 e a mulher é 306. Acontece que naquele versículo que se fala que ele encontrou algo pior do que a morte, a não ser a mulher, ele escreve a mulher. E no hebraico, esse artigo definido, a, vem junto do substantivo. Então, Ishá, Raishá, se escreve junto, Raishá. Como se escreve a letra Re, que é o artigo definido, Aleph, Shin, Re. E é o substantivo da palavra Ishá, mulher. Agora, se tu somar, como está junto, quanto vai dar essa palavra Raishá? Que é o caso dizendo que é pior do que a morte. Raishá vai dar 311. Re 5, Aleph 1, Shin 300, outro Re 5, 311. Então, o que de fato o Rei Salomão encontrou pior do que a morte
era aquela mulher que, no fundo, é igual ao quê? A um homem. Igual a um homem. Então, é lógico que aqui a gente tem que entender que existe uma questão voltada para comportamento, e isso vem desde o princípio. A Torá ordena que o homem deve deixar sua mãe e seu pai, unir-se-á a sua mulher e será uma só carne. Então, nesse capítulo 35 que a gente está lendo da Berachá, quando se deu a menção do feminino e masculino, e aí a gente teve, então, a criação. A criação veio a termo. Veio a termo. E é dito também, da seguinte maneira. Os animais que Deus falou diretamente é que são midrash. Eu estou falando aqui uma interpretação midrástica, um comentário. Então, aqueles animais que Deus falou, a relação conjugal deles se dá de frente um com o outro. Por exemplo, Deus falou com o homem e falou com a mulher. Essa relação se dá de frente com a mulher. Deus falou com a cobra. Então, a cobra macho, a cobra fêmea, se enrosca e fica de frente para um. Deus falou com aquele peixe, na história de Jonas. Então, o peixe também fica se beijando aqui de frente. Os outros animais, tem a cópula animal, como é chamado. Nesse caso aqui, chama-se atergo. E não tem essa visão de olho no olho. Bom, isso é uma explicação, logicamente, talmúdica. Então, daqui a gente está vendo que, de fato, o mundo vem de muito longe. Essas Sefirot eram mundos que eram criados, e a quebra dos vasos. Esses mundos eram destruídos. A quebra dos vasos, aqueles cacos que sobravam dos vasos, eram colocados num no outro, e assim ia até que deu justamente a nossa geração. Que a pergunta é, quanto tempo se demorou? Nós não sabemos. Até porque isso pode estar ainda também numa questão atemporal. Atemporal. Saindo do conceito de tempo. Então, pode ter sido 1 milhão de anos, pode ter sido um segundo. Isso não vai mudar muito. Já que isso é um conceito que nós estamos presos nele. Mas não as coisas espirituais, como eu digo para você, nem o mundo onírico, o mundo dos sonhos. Dos sonhos também, a gente sonha, às vezes, um segundo e pensa que sonhou um tempo, as coisas tomaram um sentido enorme. Então, isso aqui é justamente... mas a perfeição para esse mundo, volto a dizer, ela só veio existir quando dá o equilíbrio entre o feminino e o masculino. Bom, então, como que o Esaú iria viver? Junto com o pai dele, a mãe dele achava que as mulheres dele não eram boas para ele. O que tinha de errado nas mulheres de Esaú? Bom, o Talmud tem um comentário sobre esse assunto. Ele vai nos dizer que, como elas tinham uma cultura diferente, elas se achavam, inclusive, de uma cultura mais elevada do que a cultura dos hebreus. Ela era uma hitita, e quem já viu na história tinha o Império Hitita, que era um império famoso, que disputava, inclusive, com o Império Egípcio. Ramsés teve uma grande batalha, a Batalha de Kadesh. Quase ele morre nessa batalha lá, e foi praticamente nas planícies, onde hoje é a Síria, parte do Líbano, lá que teve essa Batalha de Kadesh. Kadesh é um lugar lá, no qual foi usado Kadesh também dentro da terra de Israel. E essa batalha, cada um disse que ganhou. E depois fizeram um acordo de paz. E depois, se não me engano, Ramsés acabou se casando com uma filha, uma princesa hitita. Para saber as diplomacias. Então, os hititas eram um povo grande. Eles se achavam melhor do que os hebreus, que eram um povo pequeno. A literatura, quando se refere, extra-bíblica, quando se refere a esse povo,
se é que se refere a esse povo. Pergunta essa, discussão também desses que estudam essas temáticas. A gente sabe que quando, numa linguagem babilônica, o termo no final é U, esse mesmo termo no hebraico é I. Por exemplo, Nabu, em hebraico é Nabi, então Navi, no caso, a sabedoria, um profeta. Já lá na Babilônia era o deus Nabu, que era o deus da sabedoria. Emuru em hebraico é Emori, Emoreus. Então, tudo era usado com U, que é usado com I. Então, tem um povo chamado Rabiru. Então, Rabiri, Biri e Bri. Os hebreus. Então, os hebreus somos nós, os hebreus. Não só nós, outros povos também faziam parte. Mas não se tinha, por exemplo, um reino dos hebreus. Não se tinha, por exemplo, um império dos hebreus. Geralmente eram pessoas que chegavam nas cidades, marginalizadas, trabalhavam, às vezes serviam como contratados para fazer parte de exército. Eram pessoas, de uma certa maneira, apátridas. E assim a gente vê a literatura. Tem as famosas cartas de Amarna. Amarna era uma cidade no Egito, onde na época de Akhenaton, aquele rei que elegeu, entre aspas, o rei Sol, uma parte do rei Sol, como o único rei, chamado Aton. Aí ele botou o nome dele Akhenaton, em detrimento de Amon, do deus Ra, e outra divindade lá do Egito. Não, o único rei que deve servir é esse Aton, é o deus Sol. E o deus Sol lá tinha o deus Sol do meio-dia, tem o Sol da tarde, tem o Sol da manhã. Eu não lembro, acho que era o seu deus da tarde, parece. Então, se encontrou lá várias cartas dos outros vizinhos que mandavam para ele lá. E nessas cartas estavam reclamando para ele que ele tinha domínio sobre a terra de Canaã, que os Rabiru, não sei os hebreus, estavam tomando conta. E ainda se conta, inclusive, o exemplo que a cidade de Shechem tinha feito um pacto com os Rabiru. Essa história a gente sabe. Que pacto fizeram com os hebreus? A Torá escreve aí que o Shechem ben Hamor, ao tomar a Diná, Bat Yaakov, ficou gostando dela e fez um pacto, inclusive de fazer o Brit Milá e fazer parte de um só povo. Então, existe realmente ressonância histórica em inscrições, em literatura extra-bíblica, e de uma certa maneira comprova que tem. Também se fala de um rei que fazia parte da costa do Líbano, onde hoje fica a cidade de Tiro, chamado Abimilco, que é o mesmo nome, Abimelech. Então, nesse mesmo período, a gente vê que, de fato, esses personagens que são mencionados, eles têm plausibilidade de ser verdade. Inclusive, esse de Shechem que eu falei, que fez um pacto com o povo de Israel, ele é chamado nessa literatura extra-bíblica de Labaia, ou então Labi, ou então Lavi. Lavi quer dizer leão. E como é o nome do personagem lá que a gente leu de Shechem? Era Shechem ben Hamor, filho do jumento, ou então filho do burro. A gente não sabe aqui de fato que a Torá utilizou um nome, como a gente já falou no começo, para indicar um fato e botar aquilo como. Porque o que aconteceu com o povo dele acabou sendo, de uma certa maneira, assim como ele tentou pegar a força de Iná e convencer Jacó e os seus filhos, os filhos fizeram uma tramóia com eles. Tá bom, façam então o Brit Milá, que a gente vai unir nossos filhos. Quando estavam todos doloridos com o Brit Milá, foram lá e mataram as pessoas lá. Então, em vez de ser um leão, ele era um jumento. Bom, isso é uma explicação. Outra, é importante a gente saber aqui, desse personagem Shechem ben Hamor, que não é da Perashá, ainda mais adiante que a gente vai ler, mas aqui é importante a gente saber. Todo mundo deve saber aqui que é falado
até em cinema, e o cristianismo propaga muito isso, o número do quê? Da besta. O número da besta é 666. É uma passagem que aparece naquele livro do cristianismo chamado a Revelação, então, de Apocalipse. O que o autor lá, é um autor judeu, quis dizer 666 e fez uma relação com o filho da besta. É porque justamente a palavra Shechem, Ben Hamor, se você somar Shin, que é 300, Raf, que é 20, Mem, que é 40, mais Ben, que é 52, e mais o Hamor, vai dar 666. Então, como o nome do personagem lá era Shechem, filho da besta, mas era o nome dele. Então, o autor lá do livro, cristão lá, não, o número da besta é 666. Não, mas é o nome da pessoa que é besta. Isso lembra um outro comentário que eu ouvi de alguém, eu achei interessante. Para a gente ler aqui, Abraão, nosso primeiro patriarca, Sara, sua mulher. Então, Abraão, quando Sara morreu, teve que comprar uma terra para enterrar Sara. Então, ele compra essa terra para enterrar Sara. Como é que se chama? Sepultura em hebraico de Sheol. Sheol. Que dá uma conotação até de terra inferior. Ou então, como é chamado em grego, de inferno. Inferno quer dizer inferior, terra inferior. E na mitologia grega, quem é lá o deus do inferno é Plutão. Isso chama-se aquele planeta, segundo alguns, hoje já não é mais planeta, ou chama de planeta anão. Plutão, porque ele é muito longe do Sol, é como se fosse, então, um inferno, Plutão. Então, Plutão seria o mesmo que Abraão. O nome da mulher de Plutão é Ceres, ou Ceres, que seria a mesma Sara, uma de Abraão. E lá no inferno grego, tem um cachorro que defende as coisas lá, chamado Cérbero. Aí, você está argumentando, tá vendo? Até esse cachorro também faz parte aqui da nossa Torá. Pô, como assim? Quem foi que tomou conta das tumbas dos nossos patriarcas quando a gente voltou do Egito? Lá no livro de Josué, lá é dito que Caleb Ben Yefuné, de Judá, ele que ficou responsável pelas tumbas dos patriarcas. E o que é Caleb em português? Cachorro. Então chegou lá na Grécia como de fato fosse um cachorro. E a gente sabe, isso também não é falado por muitos, mas toda a cultura grega, toda ela, veio da cultura cananeia, dos fenícios. E Canaã falava que língua hebraica. Então, por isso que eles têm lá o deus Adonis. Nós vem Adonis, de Adonai. Cadmos. É dito que o deus Cadmos, ele que ensinou o alfabeto. Lá na Grécia. O que é Cadmos? Cadmon, como está em hebraico. Então, todos esses, a Grécia ela só fez absorver esse conhecimento. E transformou da maneira que transformou. Assim como transformou o alfabeto, ou seja, seguiu a ordem alfabética, mas depois acrescentou as vogais, não mais como pontos embaixo ou em cima da letra. Ou então na época nem tinha isso, e se eles foram e colocaram as letras do hebraico, que se seguia um fonema dependendo da palavra, como sendo vogais. Exemplo, o Aleph ficou como A. A letra Re, o E, ficou como E. O Yod
como o J. O J é iota. E a gente sabe que numa língua grega, o J era iota. Iota era Y, era um I. Assim como aquele Papa era Carol, Wojtyla, escrito com J. E o Vav. Vav Rolem é O. Vav Shuruk, U. Aí tu tem A, I, O, U. Então, eles utilizaram isso como vogal. E assim facilitando a leitura do alfabeto. Já esse alfabeto semita só tinha o uso das consoantes e só bem tarde, já na época da Idade Média praticamente, a gente veio ter então a vocalização do nome. E aqui a gente vai entrar como é que se dá essa vocalização do texto. Isso é de fato uma ciência difícil, uma filologia, o estudo das palavras de uma maneira bastante profunda, para você entender como se dá, inclusive, essa vocalização da língua hebraica. Eu falei semana passada, e alguém me perguntou até, a questão do nome de Deus. Quando Abraão recebe aqueles anjos, ou aqueles emissários, ele está falando com alguém, ele está falando com o próprio Deus. Ele usa o termo Adonai. E está escrito com Kamatz embaixo. E quando os anjos vão lá com Lot, ele fala o mesmo termo, Adonai, mas está escrito, obrigado, não, mas está escrito com Patar. E lá quer dizer, meus senhores, com letra minúscula. Então eu teria comentado que, por ser o nome de Deus, é utilizado uma vogal grande, uma vogal forte, no caso do Kamatz. Enquanto que, no outro, que no nome de Deus, é uma vogal fraca. Mas é bom ressaltar aqui, como bem esse meu amigo me interpelou, que existem algumas diferenças. E a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, nesse mesmo capítulo 19, que o Lot fala com aqueles emissários, ele chama Adonai com Patar, lá em 19 e 18, pode olhar lá, capítulo 19, versículo 18, ele fala com os emissários de novo e diz para eles não fazerem o que iam fazer. Então ele diz, chama de Adonai, meus senhores, só que lá está com Kamatz, em vez de Patar. Bom, mas ali, gramaticalmente, por um outro motivo. Qual é o motivo? Toda vez que tu tens o final de frase, sof, passuk, que é o som do ritmo de leitura, então ele tem que vir com uma vogal forte. Então, já que virou sof, passuk, final de versículo, ela está um Kamatz. Então, são regras gramaticais bastante difíceis para a gente entender. Assim também se aplica o nome Elohai. Elohai, se ele não é nome de Deus, deve estar com Patar. Se é nome de Deus, deve estar com Kamatz. Mas, se estiver em fim de frase, vai ser com Kamatz, mesmo o nome não sendo o nome de Deus. E pode acontecer do contrário também. Se estiver no meio de frase, mas estiver com Ta'am, depois eu explico melhor esse negócio com Ta'am, é aquela pauta musical diferente, deve ser com Patar, mesmo sendo o nome sagrado de Deus. Então, é uma ciência bastante difícil. Só essas pessoas que são, de fato, formadas, digamos assim, em letras, mas letras da gramática hebraica, para poder se enveredar por esse caminho e saber entender exatamente isso. Tomar aqui um café. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol nihya bidvaro. Amém. Vou dar. Então, essa é a história da Perachá de hoje, Perachá Toledot. Nessa Perachá nós temos a história de Isaac. Isaac se casou com 40 anos. O Esaú, que também não era bobo, o que ele fez? Casou também com 40, igual o pai dele. Não, papai, estou seguindo seus passos. Se diz, no Talmud diz que esse filho, Esaú,
Sabe, quem tem família sabe como são filhos. É aquele filho que fica, não é puxando o saco, mas é dando aquela moral pro pai dele, isso o quê. Mesmo sabendo as perguntas do papai, mas com esse daqui, isso ok, e o pai fica feliz em explicar. Ele sempre cativa o amor do pai, mas muitas vezes ele não está com tanta sinceridade, assim, ele quer mais ganhar o retorno para as coisas dele. Então, mais ou menos assim era o Esaú. Esaú dava muito respeito ao pai dele, mas queria receber as benesses. Então, todo mundo diz que ele chegava, papai, qual é o dízimo do sal? Ele queria fazer dízimo de sal, que não tem dízimo. Aí o pai pensava, esse meu filho aqui ele é muito religioso, também tem que fazer o dízimo do sal. Então, é dessa maneira que a mãe percebe melhor, muitas vezes, né, que a gente pode analisar, a situação dos filhos. Foi o caso da Sara, que percebeu, lembra que eu falei do Ismael em relação ao Isaac, e aqui a Rebeca percebeu em relação a Jacó e Esaú, que o mais apropriado para receber seria o Jacó. Então, por que o nosso nome mudou depois de Jacó para Israel? Para justamente não estar com essa pecha de que Jacó é um enganador. A palavra Yaakov, em hebraico, é um verbo, que é o verbo ultrapassar. Você está dirigindo o carro para fazer uma ultrapassagem. Então diz, Okev, é do verbo Lakov, carro. Então, Yaakov, aquele que ultrapassava. O cara ultrapassou seu irmão. E aqui, às vezes, pode ser de uma maneira não tão correta. Então, para que não ficasse essa pecha, o nome teve mudado de Jacó para Israel. E quer dizer Israel? Bom, tem dois comentários aqui. Israel, se for com sim, que é na esquerda, da palavra sar. Sar quer dizer aquele que vence, aquele que comanda, aquele que é um príncipe. Então, sar Israel. Melhor, sar Israel. Aquele que comanda com Deus. Aquele que governa com Deus. Aquele que vence com Deus. Então, a palavra Yashar. Daí o verbo Yeshurun, que é um termo poético também para Israel. O que é Yeshurun? Aquele que é correto. Então, para ficar essa pecha de ultrapassagem, não, aquele que é correto. Então, a gente percebe daqui que a Torá dá muita atenção para os nomes. Só para terminar meu comentário, é dito assim que no passado os profetas davam nomes para os seus filhos de eventos futuros. Nós, como não temos a capacidade profética, damos nomes aos nossos filhos de eventos passados. Dá um exemplo lá. Eber. Eber é o nosso epônimo do povo hebreu, que é um personagem bíblico. Ele teve 2 filhos. Um ele chamou de Peleg, e disse que Beiamav Niflegar Haaretz, que em seus dias a terra foi dividida, ou seja, em seus dias iria acontecer. Então, no futuro. O outro filho era Yoktan. O que é Yoktan? Da palavra Katan. Ele vai ser uma pessoa grandiosa, de uma modéstia muito grande. Então, ele dava nomes futuros. Já nós não damos nomes do passado. Mas o nome Moshe, o teu, Abraão, e assim a gente vai. Aberto aqui as nossas perguntas, por favor. Boa noite, Rabino Ulisses. Ulisses. Rabino, voltando um pouquinho nessa questão da árvore da vida aí que o senhor comentou, essas partes dessa instrução sobre a árvore da vida, eu não sei se o nome são sefirotes, elas poderiam ser entendidas como estados de consciência ou estados em que possa existir de fato algo além do mundo físico. Entendi. Ulisses, vamos tentar colocar didaticamente o que está sendo falado. No primeiro momento, a gente tem que entender que
o nosso mundo material, nosso mundo aqui da matéria, ele vem do mundo imaterial. É a linguagem hoje da física, que a gente não é partícula, a gente é vibração, essas situações assim. Então, do ponto de vista cabalístico, temos o infinito, representado pela espiritualidade, vamos dizer assim. Então, ele vai se afunilando até chegar nesse mundo físico. Aí ele passa por várias dimensões. Aí tem a primeira dimensão lá, a gente pode chamar de Atzilut, depois de Beriá, que é o primeiro versículo da Torá Bereshit, Bará é criar, tem um mundo ainda de uma dimensão espiritual. Depois vem a Yetzirá, que é o segundo capítulo de Gênesis, fala, e Deus formou o mundo da formação, também espiritual. E depois o mundo da ação. O mundo da ação, o mundo da matéria. Nessa divisão de 4, tu vai entrar na divisão de 10. Ou seja, dentro do primeiro capítulo de Gênesis, tu vai encontrar lá 9 vezes a frase, e disse Deus, haja tal coisa, haja luz. E disse Deus, haja expansão dos céus. E disse Deus, e tudo que Deus foi falando, vai dar 9 vezes. E contando com a primeira vez, que é Bereshit bara Elohim, que Deus criou os céus e a terra. Então, a primeira, dá 10. Então, a 10 Sefirot. Então, a 10 Sefirot é tipo a emanação de Deus. Deus vai emanando. O que isso quer dizer? Emanando a gente entende assim, né? Na verdade, é assim. Emanando diminuindo. Porque Deus foi se contraindo. Houve uma contração divina. Isso é chamado na linguagem cabalística de Tzimtzum. Tzimtzum é contração. Então, do infinito, Deus se contraiu a chegar no finito. Aqui tudo é Deus. Então, esse processo do infinito lá, para chegar no finito aqui, se dá através das Sefirot. Essas várias dimensões. Bom, como é que a gente acessa, agora vivendo aqui, das Sefirot? É o que tu falaste, então, da ampliação da mente. Então, da consciência, o termo que tu usaste, exatamente. Então, diz que eu vou ampliando a minha consciência, vou atingindo esses outros mundos. Então, quando se fala numa viagem astral, por exemplo, o Talmud comenta que 4 sábios fizeram uma viagem dessa. Rabi Akiva, Rabi Meir, melhor, Rabi Elisha ben Abuyá, outro era Rabi Azai, outro era Rabi Zomar, Ben Zomar. Que viagem é essa? Uma viagem astral. Como é que se faz uma viagem astral? A viagem astral é uma viagem para dentro da nossa consciência. Então, como a nossa consciência faz parte do mundo infinito, que ela está fora desse mundo de matéria, então tu pode acessar o infinito. Então, como é que tu acessa o infinito? Tu vais tendo essa ampliação da consciência. Aí tu vai entrar nessas várias sefirot. Primeira sefirá, está em Malchut. O cara sobe para Yesod. Depois ele vai subir para Hod, os planetas. E assim conforme está na árvore sefirótica. Tudo isso é a melhor maneira que a pessoa tem de subir, que é um, entre aspas, e descer. A pessoa ir nesse mundo espiritual e depois saber voltar. Essa é a indicação do Rabi Akiva. Ele é tido como aquele que conseguiu ir e conseguiu voltar. Já os outros tiveram problemas nessa caminhada. Um voltou e não teve mais a crença em nada, com o Elisha ben Abuyá. O outro ficou, endoidou e o outro morreu. Então, essa questão da consciência ampla, por que se diz que a pessoa deve ter um conhecimento melhor de Torá quando ele enveredar por esse caminho? Não que isso seja obrigatório, isso não é obrigatório. Mas é a própria pessoa ter um pé no chão maior. Vai ver coisas no outro mundo que talvez ele não visse aqui
E vendo coisa lá, ele pode se entender diferente. Então, essa ampliação da mente, tanto uma linguagem que a gente conhece, a primeira parte que a gente sai da mente, a gente entra, tipo, num mundo de sonhos, mundo onírico. Depois, subindo mais um pouco, tu vai chegar num mundo de alucinações, que é o efeito, por exemplo, de LSD, essas drogas pesadas, o próprio ayahuasca, aquele que é utilizado aí na floresta, vai dar essa ampliação da consciência. Mas chega nesse mundo primeiro de sonho e depois no sonho de alucinação. Para chegar num outro nível, que é chamado de mente profunda. Aí sim, tu vai ter acesso à espiritualidade. Então, para quem trabalha com isso, se alcança como isso? Através de meditação, focar tua mente num foco, se concentrar, perceber a tua respiração, se concentrar nisso. Tudo são maneiras de você entrar num transe para você alcançar, então, esse outro mundo aí. Obrigado, Rabino. Nada, querido. Meu amigo Léo. O Léo não tá, né? Boa noite, Rabino. Não, Rabino, ele não conseguiu entrar. Ah, ele não conseguiu entrar, né? Mas ele ganhou. Ah, Ele ganhou, Rabino, ele foi eleito. graças a Deus, cara. Vereador mais votado. Tá vendo? Olha aí. Vereador mais votado, graças a Deus, cara. Agora sai ao cemitério. Sim, agora o nosso projeto vai sair, né, irmãozinho? É. Aqui eu tenho 3 para ir. E, Rabino, é só uma curiosidade que eu vi, não sei se eu estou errado assim, mas achei assim, só o senhor pode esclarecer, que na hora que foi dividida as sefirot, tiveram algumas almas que perceberam que Adão ele ia dar aquela velha queda e elas pegaram o beco fora. Foi? Eu ouvi falar só, né? Não sei se... Se confere, né? O que acontece é assim, essa literatura, olha bem, literatura cabalística, a gente tem vários livros dessa temática. O mais famoso, o Zohar, aí vem o Sefer Yetzirah, vem o Sefer Habahir, que é uma linguagem também difícil de entendimento, e muitos outros. Muitos outros. E às vezes não é convergente. Não é convergente um assunto com o outro. Por exemplo, reencarnação. Tem quem diga que o tzadik completo, não reencarna mais. Outro diz que o tzadik ainda encarna algumas vezes. Eu digo que o tzadik encarna várias vezes. Então a gente vê que não tem muita convergência. Por quê? Porque essa literatura, ela é baseada também em experiências próprias. Por exemplo, tem um grande rabino, eu gosto de mencionar ele por causa do nome dele, Diogo Pires. Já ouviu falar de Diogo Pires? Já viu, seu Luiz? Ainda não. Não, Rabino, não conheço. Ainda não viu, né? É porque eu mudei o nome dele também, seu Luiz. O Diogo Pires, assim era o nome dele original, o Diogo Pires, um português, em 1500. Depois que foi expulso os judeus lá de Portugal, aí foi descoberto o Brasil. Aí parece que em 1509, se eu não me engano, chegou lá em Portugal um judeu vindo, se não me engano, da Arábia, chamado David Reubeni, em que ele dizia que ele era irmão do rei lá,
que era tipo um Messias que ia conquistar a terra de Israel para estabelecer o reino de Israel, o reino de Deus. E ele estava, então, conclamando os outros povos a se unirem nessa batalha contra os mamelucos da época. Aí, quando ele chegou na corte de Portugal, que ele falou isso, um desses estava lá no palácio, tá certo? Que era um daqueles judeus convertidos, era o Diogo Pires. Então, ele tomou um acesso, digamos assim, um desejo de voltar para a religião dos pais dele, dos avós dele, muito forte, que ele mesmo que fez a circuncisão nele. E resolveu, então, seguir o David Reubeni. Então, ele mudou o nome dele de Shelomo Molcho. Procure na Wikipédia, Shelomo Molcho. Então, ele viveu poucos anos. Ele, inclusive, foi amicíssimo do Rabi Yosef Karo, o autor do Shulchan Aruch, que escreveu um poema mencionando o Diogo Pires. E o Diogo Pires conseguiu conhecer muita coisa através dessa ascensão dimensional. Ele não tinha muito estudo, assim, de literatura. Mas o que ele conseguiu saber das coisas, então, de fato, há a possibilidade real de você ter um conhecimento, como pode dizer, extrasensorial. Só que aí você corre no risco de ter algumas coisas que é bom tomar cuidado. Mas que se pode ter esse conhecimento, claro que se pode. Muita coisa você aprende, você é aprendido assim. O próprio Rabi Yosef Karo, quando escreveu o Shulchan Aruch, isso é relatado, não é novidade. Hein? Ele tinha uma visão, como dizer assim, sensorial, que aparecia como se fosse a Mishnah personificada para ele. E dizendo, nos pontos que dava dúvida, não, esse é o caminho, deve entender isso daqui, isso é assim. É como se fosse um outro eu do próprio Yosef Karo se manifestando e dando a resposta correta. E algumas halachot, como ficaram, às vezes, em aberto no Talmud, as soluções foram dadas dessa maneira. Então, essa ascensão espiritual, ela é verdadeira. Aconteceu com o profeta Elias, subiu naquele testemunho, naquele foi uma visão profética, o próprio Elixá, e assim, outros, dentro da Torá, da literatura judaica. Obrigado, Rabino. Nada, querido. Uma curiosidade. Tá bom. Rabino, Luiz, Oi, seu Luiz. Por favor. tem algumas coisas que eu estudar a Paraxá dessa semana. Eu vi algumas coisas sobre gerações, né? Sobre Toldot, ou Toledot, né? Diz que são algumas vezes, quando Deus vai relatar gerações, quando está na Torá, que ele vai relatar gerações, existe uma mudança na grafia dessas gerações, ou desses Toldot. Por exemplo, quando ele fala sobre as gerações do começo do mundo, ele fala de uma forma. Quando ele fala, por exemplo, das gerações de Isaac, né, Isaac, ou das gerações de Adão, por exemplo, ele suprime um Dalet, assim como também de Isaac. E quando chega nas gerações de Ismael, por exemplo, ele suprime os dois Vavs. Fantástico. Então, assim, e aí o Midrash parece que... Acho que é o Midrash, eu procurei e não achei. Bom, é Talmud também, deve ser, mas assim... E ele só vai aparecer novamente a palavra Toldot, com os dois Vavs, na genealogia de Pérez, lá no livro de Ruth, 4:18. Fantástico. Fantástico. Eu não sei assim quantificar, assim, a pesquisa me interrompe, eu talvez não tenho conhecimento para poder prosseguir isso aí, mas assim, por que Pérez? Porque da linhagem de Davi?
Legal. De Davi vem o Messias? A verdade é essa. Aí a pergunta é o seguinte: o que tem a ver o Vav com o Mashiach ou com o Davi? Porque, não, Davi tem um Vav, né? Davi é um vago. Né? A verdade é assim, os nomes, eles têm uma tendência a serem teofóricos, o termo em português, que quer dizer a presença do nome de Deus no nome próprio. Exemplo, Israel, sufixo el é Deus. Vamos ver outros. Yeshayahu, Yeshá, que é Isaías, e Arro no final é nome de Deus. Yehoshua, esse Yehô no começo é nome de Deus. Então, muitas vezes, não se tem o nome Yud, Re, Vav, Re completo, mas tem que ter a ver alguma letra desse nome. Então, aí se coloca um Vav a mais, ou um Re, se for o caso. Tudo para ver parte do nome do eterno Deus. No caso de Abraão, por exemplo. Ele não tinha, aí foi colocado a letra Re. Aí, para não ficar faltando, tirou-se o Yod de Sara, que vale 10, e ficou então Re também, Sara, que vale 5, e outro Re para Abraão, que vale 5. Esse é um exemplo. Então, o Toledot, dessa mesma maneira, ele é representativo da geração que se quer que se chegue a Malhut. Que Malhut está esperando? A Malhut começa com Adão. Sim. É Sefirot, Sim. Malhut, com Adão. Mas acontece que Deus quer que a gente clame que Ele é o Rei do Universo. Que Ele é o Rei do Universo. Bom, o certo é para toda a humanidade clamar que Ele é o Rei do Universo. Mas isso tem que ter uma certa luta. Com o quê? Com o nosso próprio Yetzer Hará. E Deus criou dois Yetzer. Contava Yetzer Hashem Taradam. Formou Deus ao homem, tem dois de Yod lá. O Yetzer Hará para o bem, para o mal, e o Yetzer Hatov para o bem. Então, só quando chegar nessa vitória é que a gente vai concluir, então, Deus sendo, de fato, o Rei do Universo. Então, isso vai passar por algumas gerações de importância. Por exemplo, Davi. Davi representa o ápice, o protótipo que se quer do reino de Israel. O reino devotado para Deus, onde o rei representa essa verdadeira adoração a Deus, verdadeira submissão a Deus. Então, todos os reis que vieram depois, um pouquinho antes, ficaram um pouquinho abaixo desse protótipo do rei verdadeiro. Então, é o que se quer hoje, por exemplo. A gente tem um Messias, temos. Como já falei, está lá vivendo a época messiânica, Israel. Esses chefes estão no papel de Messias. Mas talvez precisamos de o Messias, ou seja, aquele que tinha o protótipo do rei Davi, que vai colocar realmente as coisas de Deus em primeiro lugar, coisas assim. Então, é nesse sentido que se quer, então, o quê? Como é chamado no Aleno Shabeach, oração de fato do dia, a gente quer Malhut Shaddai, ou seja, o reino do Todo-Poderoso aqui na Terra. Então, Toledot Pérez, é daí que vem Ben Parsi, que a gente lê lá no Lecadodita, certo? Filho de Pérez. Quem é o filho de Pérez? Até o rei Davi e a sua descendência, que vai dar o Messias também. Bacana. Toda hora barra. Nada. O senhor falou uma coisa interessante também sobre quer dizer, a explicação que o senhor deu, o senhor citou isso, sobre o reconhecimento da voz que era de Yaakov e a mão era de Esav. Essa voz, essa representatividade, porque já que ele não enxergava, já que ele estava cego, tem uma coisa interessante em duas, parece que duas situações. Aliás, numa só situação que eu consegui fazer a relação. Quando Adão peca, ele peca porque come. E a voz caminhava, depois perguntava, a voz que caminhava com ele no Éden, perguntou para ele.
E a mesma coisa acontece. O Esav vende a primogenitura e a voz do pai dele reconhece. Tem alguma coisa assim. Você já que só teve uma aula de cabala na terça-feira. É verdade. Fui no seminário cabalístico aqui, falado sobre o nome de Deus e tudo mais, foi muito bom. Olha, essa Tem alguma relação com isso? Foi não. Não, estou falando, existe alguma relação ou é só uma viagem da minha cabeça mesmo? Não. Existe sim. Inclusive, eu vou deixar só uma dica. Ainda não vou responder hoje, vou deixar uma dica. Dê uma pesquisada, vocês todos, no livro de Lamentações, que é do profeta Jeremias, que é sobre a destruição do primeiro templo. É um livro bíblico, chamado em hebraico de Errá. Nesse livro são, se não me engano, 5 capítulos. Primeiro capítulo, segundo, terceiro e quarto, vem em ordem alfabética. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Mas aí tem um detalhe, que vocês vão pesquisar. No primeiro capítulo, essa ordem alfabética é a que a gente conhece. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, He, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ain, Pe, Sadi, Kof, Re, Shin, Tav. Mas a partir do segundo capítulo, existe uma modificação entre a ordem da letra Ain e P. Primeiro vem o Ain em geral, depois vem a letra P. Mas no livro de Lamentações está primeiro P, depois a letra Ain. Isso no segundo capítulo, no terceiro capítulo e no quarto capítulo. Aí pode estar a nossa resposta, Sr. Luiz, para a sua colocação. É interessante dar uma olhada lá. Dê uma procurada pela internet, essas coisas que... Por que está do contrário no livro de Lamentações, a partir do segundo capítulo, a ordem alfabética? Primeiro aparece o P, depois aparece o Ain. Tá bom? Vou me despedir de vocês agora, tá bom? Oi, Carol. Uma excelente noite para vocês todos. Toda a barra, boa noite. Para vocês todos se aprofundar cada vez mais, é o que a gente quer. Esse estudo de Torá, isso vivifica a gente profundamente. Eu fico muito feliz com isso. Espero que Deus possa abençoar todos nós, digamos todos. Amém. Amém. Shalom, Rabino. Grande abraço a vocês. Boa noite. Boa noite. Shabbat shalom, Rabino. Shabbat shalom a todos.